Hoje estamos no ritmo de comida. Titãs é pasto. Vamos chamar esse povo. Boa noite, meu povo. Boa noite, novinhos. Sejam todos bem-vindos. Chamar o povo para a gente conversar aqui. Valorização e reconhecimento profissional. Isso é babado. Essa música é muito boa. Diversão, balé. Como aqui? Uau! Muito rock and roll hoje. Tô muito rock and roll. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Babado. Próxima semana a live vai ser na terça, tá? E vai ser uma live especial, a live da independência. Ui! Gente, chamar esse povo dá trabalho, viu? E eu mexo no celular e tá tudo certo, tá tudo bem. Sejam bem-vindos, meu povo. Bota aí hashtag meu povo. Tô acabando aqui, é porque agora tem mais gente ainda, então assim, o povo vai. Pronto. Vamos embora, vamos lá. Comida é pasto. Fiquem pensando, por que eu botei essa música? De que você tem fome atualmente? De que você tem sede? Boa noite, Gorete querida. Seja bem-vinda. Nosso novo horário, às 8h08 da noite. O povo tá meio perturbado do juízo. Um monte de gente mandou direct. Saiu errado, foi. Eu digo, não, saiu certo. É porque a gente vai fazendo diferente. Vamos conversar sobre um tema que é longo, que é gostoso, que é importante e cada vez mais necessário. Valorização e reconhecimento. As pessoas querem resultado e aí ficam meio perdidos. Como é que eu vou conseguir? E aí eu botei aqui a música Comida com Titãs. Ai, que bom. Eu também estou adorando, Gorete. Seja sempre muito bem-vinda. Como é que você está? Aplicando tudo que aprende, botando na prática, né? Porque isso que é importante. A gente aprende e põe na prática. Uhul! Muito. Olha, teve gente que perdeu a música, gente. Não é possível um negócio desse. Cadê meu povo? Hashtag, bota aí meu povo, bota hashtag novinhos. Deixa eu botar aqui meu roteiro pra gente começar a conversar. Aí, Mel estava dormindo, ela acorda exatamente na hora da live. Que bom que você tá conseguindo colocar quase sempre. Eu sei que algumas situações a gente consegue, outras nem tanto, mas só a tomada de consciência de que é preciso tentar colocar na prática já ajuda bastante. E isso faz de você, com certeza, uma gestora diferente. Sempre muito bom lembrar que tive alunos como você, sabe? Que conseguiam não só entender, como aplicar o que a gente ensina. Porque o que adianta, não é?
a gente se doar, ensinar tanto e não ver colocando na prática. Isso aqui é importantíssimo. Mas vamos lá. O povo atrasou, mas a gente não atrasa não. Então, vê só. Quando a gente pensa no cenário atual, a gente pensa assim, quem nunca, em algum momento de sua vida, pessoal ou profissional, já se sentiu valorizado? Oh, obrigada, querida. Tá vendo como você já tá entendendo das coisas? E quem nunca, também, em algum momento da vida, já não se percebeu reconhecido? Essa é uma dor muito profunda. Essa é uma dor que faz as pessoas confundirem. Eu não estou gostando do meu trabalho. Mas, na verdade, o que a pessoa está querendo não é porque não está gostando do trabalho. São outros contextos que... Boa noite, Nadinha, seja bem-vinda. São contextos que fazem a pessoa confundir o eu gosto do trabalho com eu preciso para ficar melhor. Eli, seja bem-vinda, boa noite. Para ficar melhor, ser reconhecido e ser valorizado. Hashtag quem é meu povo, bota meu povo. Quem é novinho, bota novinho. Porque essa é aquela live que vai ficar na história. Aliás, essa a gente vai ter que depois dar continuidade, porque vocês vão ver que o tema é tão grande que não dá para abranger tudo numa live só. Então, assim, já estou pensando pelas perguntas que recebi em fazer daqui a um tempinho, uma outra. Quem está chegando aqui e não está inscrito no grupo VIP, se inscreva. Por quê? Porque no grupo VIP eu compartilho não só, depende da semana, né, minha gente? Também não vou mentir, não vou dizer que é toda semana. Mas a gente compartilha materiais, reflexões. Às vezes eu converso um pouco com as pessoas, tipo, vamos tomar uma consciência sobre alguma coisa. Então, assim, um mini podcast com as pessoas. Isso é importante vocês estarem. Olha que coisa boa, chegando e compartilhando. Muito bem, Eli, faça isso. Quem está aqui também manda esse aviãozinho para outras pessoas, para o povo ir chegando e a gente conversar desse tema que é tão importante, principalmente porque a gente precisa entender a diferença de reconhecimento e valorização, que as pessoas confundem muito, é normal as pessoas confundirem, não é? E a gente entender quando a gente está sendo valorizado e quando a gente está sendo reconhecido. Eu estava conversando aqui com Gorete e aí eu fiz um comentário e ela disse: obrigada pelo reconhecimento. Já mostra que ela tem uma clareza de que o reconhecimento vem de uma outra pessoa. Se for num contexto corporativo, né? A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Normalmente vem do gestor, né? Vem do superior. Boa noite, Nelson. Boa noite, Bartira. Sejam bem-vindos. Então, assim, é muito importante a gente ter na clareza do que é reconhecer, do que é valorizar, como se reconhece, como se valoriza, quais os benefícios desse processo de reconhecimento e valorização para a pessoa e para os negócios. Porque, assim, são muitos benefícios. E é muito importante a gente ter esta clareza, porque está tudo muito misturado na cabeça do povo. Então, quem é meu povo? Boa noite, Nelson. Quem é meu povo, bota hashtag meu povo. Quem é novinho, bota hashtag novinho. E todo mundo que está aqui, chama os colegas, chama algumas pessoas que tenham interesse nesse tema para chegar. Bartira, manda aí para Jo. Jo não chegou ainda, não sei o que está acontecendo, ela deve estar em reunião. Então, só lembrando, próxima semana nossa live não vai ser na quinta, vai ser na terça. Eu vou lembrar isso algumas vezes para vocês não esquecerem, porque a gente sempre faz live na quinta, eventualmente a gente faz terça e quinta, e na próxima semana vai ser na terça. Boa noite, Gleice, seja bem-vinda, meu amor.
E para quem está chegando, boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Para quem está chegando agora, né? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre validação e reconhecimento profissional, né? E é importante que vocês fiquem concentradíssimos. Chame aí o pessoal enquanto eu estou me apresentando para quem não me conhece. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma pessoa que decidi que ia desenvolver outras pessoas e fui buscar esse caminho através de muitas formações de faculdade, de mestrado. Boa noite, Jô! De muitos estudos, hashtag meu povo, Gleice, você é linda. Então, assim, de muito estudo, de muita relação, de muita prática dentro de empresa, pequena, média, grande, fazendo cursos nacionais e internacionais, eu consegui fazer uma metodologia que tira o que é melhor, agrega, na verdade, a palavra não é nem tira, agrega o que é melhor em várias metodologias, não é? Como, por exemplo, na metodologia coaching, não dessa modinha de agora, né, minha gente? Da metodologia da mentoria, do desenvolvimento de competências de liderança, e consegui fazer uma metodologia que eu consigo trabalhar com os meus mentorados e eles têm resultados brilhantes, maravilhosos, encantadores. Quem não viu, minha gente, pelo amor de Deus, assista. Hoje a gente fez a publicação de já tem alguns depoimentos, né? Porque eu nunca pedi isso. Mas assim, hoje a gente divulgou mais um depoimento de um mentorado, Marcos Macedo, e que assim, ele estava há 23 anos sem ter um domingo para ele e para a família dele. Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Você já imaginou que a pessoa passar 23 anos... Não era... Ele é gestor financeiro. O financeiro não trabalha final de semana. Há 23 anos que ele não tinha um domingo. E aí foi muito lindo que o depoimento dele foi assim: esse é o meu segundo domingo que eu tenho depois de 23 anos. E aí ele diz, não é, o quanto esse processo de metodologia impactou coisas que ele estava para decidir há muito tempo, e ele está muito feliz, e isso me deixa muito feliz, né? Desenvolver as pessoas, fazer as pessoas alcançarem os seus resultados, os seus objetivos, pegar na mão das pessoas e realizar com elas os projetos que elas têm. Isso brilha meu olho, isso faz bem à minha alma e é muito bom. Então, dizendo quem sou eu na fila do pão e dizendo que a gente vai falar de valorização e de reconhecimento profissional, aí eu trouxe as perguntas, mas hoje eu trouxe as perguntas, algumas, tá? Deixa eu explicar isso. Eu abri uma caixinha de perguntas, as pessoas fizeram perguntas. Aí eu fui respondendo algumas e trouxe algumas para hoje. Mas aí eu abri, porque alguém me mandou um direct, disse assim, poxa, eu nem perguntei. Aí eu disse, eu abri de novo. Só que aí quando eu abri de novo, veio pergunta de tudo quanto é tipo, ligada ao tema, valorização e reconhecimento profissional, e também não ligada ao tema. Então eu resolvi fazer o seguinte, peguei as que eu já tinha divulgado naquela imagem nos stories, vou responder ao longo da live, e as outras eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? Porque assim veio como ter criatividade, como impedir os sabotadores na hora de criar um projeto, algumas coisas assim que não tem exatamente relacionado com valorização e reconhecimento, tudo tem a ver, mas não é exatamente, então eu preferi trazer algumas bem específicas. Então a primeira pergunta, minha gente, me ajudem a responder, se façam essa pergunta. Uma pessoa diz assim, trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido. O que faço? O que vocês acham que ele deve fazer? Ou que ela deve fazer? Quando a pessoa pergunta assim para mim, trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido, por isso que eu acho que é um rapaz. O que eu faço? O que vocês acham que a pessoa deve fazer? Alguém tem alguma sugestão aí? A pessoa deve pedir demissão, a pessoa deve ir em busca de uma nova formação, ir em busca de novas oportunidades. O que vocês acham? Tô ouvindo aí vocês.
enquanto vocês pensam, eu até vou dizer aqui uma outra pergunta. Afinal, o que é ser reconhecido? Será que ser reconhecido é diferente para cada pessoa? Tem um lado subjetivo e um lado objetivo? Oi, Veri! Coisa linda, seja bem-vinda! Então, vamos pensando aí. Outra pergunta. O que fazer para ser reconhecido e valorizado? E quais os pilares? Eu não sei se essa pessoa já procurou, né? Se tem alguns princípios, itens, pilares. Eu até botei um nomezinho pilares para a pessoa ficar bem satisfeita, né? Bem assim, feliz. E uma outra pergunta das 4 que eu selecionei para trazer para a live, porque um pouquinho antes da live eu respondi mais uma. Foi, dos dois, valorização e reconhecimento, qual leva o colaborador a se sentir mais valorizado? Então, vamos começar a debulhar esse molho de feijão verde. Vamos embora. Eu tenho que falar em feijão verde, sabe por quê? Eu vim falar de comida? Oi, Ju, eu tava pensando em você hoje, Ju. Depois no inbox me manda o teu telefone. Tá? Ju, não esquece não. Vou atualizar. Vejam, eu comecei tocando a música, quem chegou agora não viu, a música Comida, Titãs. Comida pra quem quer comida. Bebida, aí comida é pasto, bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? De que vocês estão com fome? Carol, seja bem-vinda. De que vocês estão com sede? O que é que vocês querem na vida? Porque se vocês estão aqui, vocês querem alguma coisa na vida. Vocês não estão aqui de graça. Vocês estão aqui porque sabem que a gente faz desenvolvimento pessoal e profissional e vocês estão querendo alguma coisa na vida de vocês. Então, quando a pessoa pergunta assim para mim, trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido, o que eu faço? Eu não conheço a pessoa, não sei qual é o contexto, o que eu posso responder? Bem, tem 2 formas. Primeiro, se você não é reconhecido, talvez esteja lhe faltando feedback, ou os seus feedbacks não estejam positivos. Eu não sei, eu não conversei com você para saber exatamente o que é que está se passando. Mas, trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido o que eu faço. Muito bem, Gorete. Pedir feedback para alinhar expectativas é uma boa. Porque boa noite, Mari. Boa noite, Wagner. Pedir feedback é uma coisa boa. Às vezes a empresa não tem cultura de dar feedback. Eu tenho falado com vocês que tem empresas que estão adoecidas. E tem empresas que nem percebem que estão adoecidas. Então, por exemplo, uma empresa que não tem cultura de feedback não vai dar feedback positivo nem negativo. Então, quando a pessoa me pergunta o que eu faço, eu trabalho em empresa familiar, não sou reconhecido o que eu faço, a pessoa pode realmente, pode pedir feedback. Carlinha traz aqui, Carla Trigueiro, reconhecimento sobre que aspecto? Eu acredito, Carlinha, que é aspecto profissional. Por quê? Porque ele diz, trabalho em empresa familiar. Então, deve ser a questão de reconhecimento bem no lado profissional mesmo, entendeu? Porque a gente vai daqui a pouco entender que tem uma diferença entre valorizado e reconhecido. E isso vai ficar mais claro para vocês. Então, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode fazer, pedir feedback, como Gorete sugeriu. Pode fazer como Carla sugeriu. Refletir sobre, eu estou querendo ser reconhecido sobre que aspecto? No meu trabalho tem tantas coisas que eu posso ser reconhecido. Em que aspecto? Ninguém quer ser reconhecido. Boa noite, Ana. Ninguém quer ser reconhecido como a pessoa que empurra trabalho, que procrastina, que faz fofoca, que vive de mal com a vida. Ninguém quer ser reconhecido por isso. Então, a gente tem que refletir realmente. Mas a gente também pode fazer um processo
de autoconhecimento. Porque olhar para... Eu dizer somente assim, olha, minha gente, manda a pessoa olhar para dentro dela e ela vai entender. Não é assim. Não vou mentir para vocês para ficar mais bonita. Então, assim, o processo de autoconhecimento, ele é um processo que é difícil. Ele é possível fazer sozinho? É. Mas ele não é fácil. Então, a pessoa precisa olhar para ele e ver como é que está a autoestima dele, se ele está se valorizando. Se esse não reconhecimento no trabalho é fruto de uma empresa que não tem cultura de reconhecer, que não está atualizada, ou é uma questão que ele não está conseguindo mostrar os seus pontos mais positivos no universo corporativo. Bem-vinda, Elaine. Então, assim, você precisa pensar um pouco. O que é que você faz? Se você não se desenvolve, sair de uma empresa para outra não adianta nada. Mas se você tomou consciência, percebeu, analisou que a questão é, a empresa não reconhece nem a mim nem a ninguém. Então, assim, eu quero ficar nessa empresa ou eu quero me preparar para tomar outros voos, alçar outros voos. A ideia tem que vir por aí. Eu não vou dizer assim, faça isso ou faça aquilo. O processo decisório é seu. Sabe por quê? Porque depois você diz assim, a Lorena me disse para eu fazer isso e deu certo. Ou Lorena me disse para eu fazer isso e não deu certo. Eu estou fazendo um mal para você dos dois lados. Se eu disser assim, de pronto e batido. Por quê? Porque se deu certo, você vai perder a autoconfiança em você. Se deu errado, você não vai tomar a responsabilidade para você. Então, a decisão é sua, mas a análise de cenário, que é extremamente sofisticada, eu ajudo você a fazer. Afinal, o que é ser reconhecido? Como Carla falou, em que aspecto? Porque essa pergunta está extremamente ampla. Eu não sei em que aspecto a pessoa realmente quer, se é no pessoal, se é no profissional, se é como ela vai se sentir. Como é que você sente? Aí me respondam, como é que você se sente quando você é reconhecido? Qual é a emoção que vem? Qual é o sentimento que vem? Como você se sente quando você é reconhecido ou reconhecida? Então, pare e pense nisso e me diga aí. Qual é a emoção que vem quando você é... E como você chama essa emoção? Qual é o sentimento? Como é que você dá o nome a essa emoção? E as duas últimas... Oi, Anne, seja bem-vinda. As duas últimas eu vou deixar mais para o final, porque eu já fiz aqui duas perguntas, então vou deixar vocês piradinhos, né? Então, a primeira pergunta foi, trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido, o que é que eu faço? E a gente já ampliou um pouquinho o contexto, pedindo para a pessoa fazer uma análise se a empresa não reconhece a esta pessoa ou não reconhece a ninguém, se é uma questão cultural da empresa, ou se é, oi meu amor, você que é linda, ou se a pessoa é a única que não está sendo reconhecida, e aí ela tem que olhar também para ela. E afinal, o que é ser reconhecido? As duas outras eu vou fazer daqui a pouco para não ficar empilhando perguntas e vocês ficarem confusos. Mas para a gente começar, a gente vai ser muito chique, poderosa, chique no último. Gente, é uma historinha bem simples, mas é uma historinha verídica de um carinha chamado Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos. Presta bem atenção. Não sei se vocês sabiam, Abraham Lincoln era filho de um sapateiro. E quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, houve muito estranhamento. Eu estou sendo muito sofisticada em usar a palavra estranhamento, viu, minha gente? Então, assim, algumas pessoas se revoltaram e foi muito difícil para algumas pessoas entenderem, né, essa ascensão do proletariado. Então, quando, numa das primeiras reuniões que ele estava,
Um senador virou para ele e disse assim: então vamos ver se o filho do sapateiro tem condições de dirigir nosso país. Pare e se coloque numa situação como essa. Difícil, né? Mas vejam o que foi que Lincoln disse. E aí vocês vão entender por que eu estou trazendo essa história real e verídica para esta live. Ele disse: que bom, Senhor, que o Senhor conhece o meu pai. E eu gostaria de ser tão bom presidente quanto meu pai foi bom sapateiro. Aliás, estou vendo que o Senhor está usando um dos sapatos fabricado pelo meu pai. Eu aprendi a consertar sapatos. Se um dia o Senhor tiver problema, pode me procurar, que eu vou consertá-los. Tapa na cara. Eu tô ouvindo aí um monte de ficha caindo. Tlim, 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 tlim. Não importa o que você esteja fazendo. Você tem que estar bem fazendo isso. Você tem que se sentir valorizado fazendo isso. Você tem que fazer o primeiro passo. Por quê? Porque senão, se você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. E aí, vejam como foi forte na gentileza, na educação, como foi forte essa resposta. É importante que a gente veja que a qualidade, e aí ele disse: olha, eu tenho orgulho porque meu pai era muito bom sapateiro, eu quero ser tão bom presidente como meu pai foi bom sapateiro. Então ele bota a régua lá em cima. Não importa se é sapateiro ou se é presidente. Importa que a gente faz o melhor que a gente pode dar. Como a frase que eu sempre digo, minha gente, é o que tem para hoje. Então, é disso que as empresas precisam. Pessoas que se sintam automotivadas. Por quê? Porque quando a gente reconhece a qualidade do trabalho de alguém, a gente gera um contexto para as pessoas se automotivarem. E aí eu vou explicar para vocês uma coisa que é bem importante, é diferencial nesse momento. Vocês sabem que no nosso cérebro tem um sistema de recompensa. Se vocês não sabem, eu amo estudar. E eu amo estudar neurociência. Então, assim, eu já estudei um bocado dessa coisa assim de neurociência sobre o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É onde a gente trabalha as nossas emoções e é chamado também um sistema de recompensa e automotivação. Então vejam, o sistema límbico tem algumas partes, não precisa agora dizer todos os detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês que é lá onde os neurônios têm muitos, numerosos, inúmeros receptores de um neurotransmissor chamado dopamina. Tem gente que fala que a dopamina é a molécula do prazer, o hormônio do prazer. Mas o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Nós temos um sistema de recompensa dentro do nosso cérebro. Esse sistema de recompensa, quando ele é ativado, ele libera dopamina. Dopamina faz a gente se sentir bem. Um sentimento de prazer que nos fortalece. O reconhecimento faz parte da vida de todo mundo, pessoal ou profissional. Só que assim, quando a gente é reconhecido, e aí eu tô falando mais especificamente do reconhecimento profissional, os níveis de dopamina também se elevam. Você pode comer um chocolate, se você é muito fã de chocolate, e aí você vai liberar mais dopamina. Você pode fazer amor com seu marido, com seu namorado, com a sua esposa, com a sua namorada, e isso vai liberar dopamina. Você pode ter encontro com os amigos, reencontrar amigos e familiares, e isso vai liberar dopamina. Agora, já está provado cientificamente que o reconhecimento profissional
aumenta os níveis de dopamina. O que isso estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês que isso é um gatilho. O reconhecimento é um dos gatilhos da liberação da dopamina. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver, para a gente entender, uma das perguntas que foi feita. Qual é melhor, o reconhecimento, valorização, para deixar o funcionário mais estimulado, para que ele se automotive? Olha onde é que eu estou chegando. Reconhecimento tem relação, como Gorete falou, com feedback e feedback positivo, não é? Então vejam, o que é um reconhecimento? É um reconhecer de um trabalho que foi feito de forma muito boa, adequada, diferenciada. Então reconhecimento tem a ver com o passado. Tem a ver com você fazer alguma coisa. Lorena, tem que ser dentro do universo corporativo o fazer efetivamente um trabalho? Não, pode ser você resolver um problema. Às vezes, a sua equipe estava com um problema e você fez uma intervenção que abriu o campo de resolução daquele problema. Então, você também pode ser reconhecido por isso. Por uma ação, por uma atitude, um trabalho que fez a diferença. Você teve iniciativa de resolver e resolveu a partir de uma perspectiva muito boa. E aí, quando esta ação ou este trabalho é percebido e valorizado pela empresa, e eles, a partir do seu gestor, explicitam isso, porque reconhecimento tem isso, viu, minha gente? Normalmente, dentro do universo corporativo, vem de um gestor, porque ele pode ser um reconhecimento de diversas formas, até financeiro. E aí, quem viu meus stories agora à tarde, sabe que eu tenho uma bomba para deixar explodir aqui, pra gente ficar meio assim, oi, como é? Então, assim, reconhecimento tem a ver com passado, tem a ver com feedback positivo, tem a ver com alguma coisa que você fez de forma adequada ou diferenciada, e foi ou uma situação que você resolveu e foi reconhecido pelo seu gestor. Ele pode ser formal, então um reconhecimento formal pode ser um bônus, pode ser uma liberação de um dia de folga a mais, pode ser um acréscimo de dias nas suas férias, pode ser um reconhecimento que, oi Carol, seja bem-vinda, pode ser um reconhecimento a partir de uma questão financeira, mas não é só, entendeu? Porque a questão financeira, ela é ambígua, então a gente vai explicar isso bem claramente. Então você pode ser reconhecido profissionalmente através de um bônus financeiro ou de outras formas. Então pode ser, não tem aquela coisa, vamos fazer uma homenagem para a pessoa. É um reconhecimento também e não teve a ver com financeiro. Vamos dar uma folga extra. É um reconhecimento também. E aí a pessoa foi reconhecida pelo seu gestor dentro do universo corporativo. Presta bem atenção. Normalmente é do gestor para o funcionário. Pode ser de forma formal, como eu disse, de maneira formal. E pode ser também de maneira informal. Aí eu tenho uma dica para vocês. O formal a gente tem que usar de forma esporádica. Porque se você estiver reconhecendo todo dia, toda hora, isso perde a qualidade. Agora, o informal, não. O informal você pode usar de uma forma mais livre. Por quê? Porque isso vai gerar até uma cultura onde os próprios colaboradores consigam perceber a importância de reconhecer a atitude, o trabalho de outro colega. Então, o informal, ele estimula efeitos positivos de uma maneira em geral. E aí, lembram que alguém perguntou sobre quais são os pilares do reconhecimento? Então, primeiro pilar, reconhecimento tem com base o seu desempenho. Então, quando a pessoa me perguntou lá, trabalho numa empresa familiar e não sou reconhecido, o que é que eu faço? Eu tenho que perguntar a essa pessoa como é que anda o seu desempenho.
Porque se o seu desempenho está acima da média e você não está sendo reconhecido, então realmente a empresa pode estar pecando, pode não estar saudável. E aí não ter uma cultura de reconhecimento. Mas como é que está o seu desempenho? Essa é uma análise que você precisa fazer. Quando eu disse, a pessoa precisa refletir. Olha aí. Esse é o primeiro passo. Tem relação com o que as pessoas já fizeram. Eu já expliquei para vocês. É uma referência ao passado. Não pode ser todo dia. Tem que ser esporádico, principalmente se for formal. E deve vir de um escalão superior. Então, esses são os pilares que a pessoa perguntou. Quais são os pilares básicos lá do reconhecimento? E aí, aquela bomba que eu quero soltar. Agora eu quero ouvir vocês. A importância da opinião de vocês agora. Eu botei nos meus stories agora no final da tarde. Os pesquisadores da London School of Economics descobriram, através de testes, que os incentivos que envolvem compensação monetária podem ter gatilhos para diminuir a tendência natural do funcionário de completar uma tarefa pelo prazer de cumprir a tarefa, sem um objetivo de intenção de ganhar um reconhecimento financeiro. Aí eu quero ouvir de vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Quem concorda, bota sim. Quem discorda, bota não. Quem acha que se a gente der um reconhecimento, sempre que a gente der reconhecimento, a gente for para o lado da compensação monetária, a gente vai estar viciando o nosso colaborador, o nosso funcionário, a fazer o trabalho dele bem feito, somente pensando no reconhecimento monetário, bota sim. Quem não concorda, bota não. Respondam aí para mim enquanto eu tomo um golinho d'água aqui. Lembrem da historinha do Abraham Lincoln que eu falei para vocês. Vocês acham que se a gente fizer o reconhecimento monetário formalmente, sempre, isso pode gerar... Gorete falou sim. E eu sei que Gorete trabalha com o setor comercial. Ela é gestora, mas assim, ela já foi gestora há muito tempo de setor comercial. O Guilherme também sim, a Bartilha também sim. Vejam, por mais que seja estranho isso, por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, principalmente quem trabalha em setor comercial, odeia, discorda 100% dessa pesquisa. Mas, gente, é verdade. Sabe aquela coisa assim, que a gente às vezes, com muita boa vontade, dá um tiro no pé? É um gestor que não está sabendo como administrar esse processo decisório de quando reconhecer e quando valorizar, e não sabe a diferença. E aí vicia. Antigamente, eu não sei se hoje ainda tem isso, mas antigamente dizia assim, olha, se você deixar o computador, o notebook, o celular muito tempo carregando, quando você está usando e coisa e tal, ele vai ficar viciado e ele vai descarregar mais rápido. Nem sei se isso ainda é válido, tá, minha gente? Mas é aquela história. O sistema límbico que eu expliquei para vocês, que tem uma função de olhar muito a recompensa, vai estar altamente ativo quando a recompensa for financeira. Gorete falou aqui, vicia muito, tem que ter equilíbrio. Em tudo a gente tem que buscar o equilíbrio. É exatamente isso. Reconhecimento é muito bom. E não é que você não possa reconhecer a sua equipe a partir de uma bonificação. Mas você não pode fazer isso sempre. Porque ao fazer isso sempre, você vai estar viciando as pessoas
a só darem retorno a partir desta bonificação monetária. E isso, em vez de aumentar a produtividade, vai diminuir a produtividade. Então, minha gente, é muito importante a gente ter clareza que a gente tem outras possibilidades. Seja bem-vinda, Bea! Então, reconhecimento é bom, reconhecimento é importante, reconhecimento faz as pessoas se estimularem, mas se você, enquanto gestor, não souber usar, também pode ser um tiro no pé. O que as pesquisas relacionadas a reconhecimento profissional nos dizem? Que organizações com práticas mais eficientes de reconhecimento têm 12 vezes mais chances de obter bons resultados nos negócios. Então, o reconhecimento é muito bom. Ele não precisa ser apenas monetário, mas ele é bom quando ele é adequado e feito a partir... seja bem-vinda, que bom que você chegou. E é bom quando ele é feito a partir de alguma coisa que a pessoa realmente produziu, que a pessoa realmente fez, e você vai dizer, olha, isso foi muito bom por isso, por isso, por isso. Não é só assim, eu gostei do seu trabalho. Outra dica importante, especifique o que você está reconhecendo. Não diga somente gostei do trabalho. Não faça um elogio assim, vago. Chegue e diga assim, poxa, você conduziu aquela reunião muito bem. Olha que diferença. Eu gostei do seu trabalho. Ou, você conduziu muito bem essa reunião. Você está de parabéns. Olha, havia um conflito ali. E as suas intervenções foram preciosas. Vejam, olha a diferença. Outra pesquisa. Quando perguntaram aos colaboradores o que poderia ser feito de melhor, o que os líderes poderiam fazer de melhor para que eles ficassem mais engajados, 52% responderam dar reconhecimento. Dar reconhecimento. O que eles estão pensando? A gente tá meio assim, sem saber. Talvez não tenha feedback. Talvez só venha feedback negativo. Então, o dar reconhecimento aumenta em 52% a satisfação das equipes, dos profissionais. Essa pesquisa agora é 88% dos colaboradores que recebem uma experiência de reconhecimento se sentem inspirados a fazer um trabalho melhor. Gente, tem tanto gestor que precisava ouvir isso. Por isso que vocês deviam aí chamar os seus gestores, manda o aviãozinho. Depois você vai comentar para que ele veja, olha fulano, que coisa boa. Muita gente precisava ouvir isso, entender isso. Porque você vai aumentar em 88% a atividade positiva do seu colaborador dentro da sua empresa. Por outro lado, temos uma pesquisa que diz que apenas 14% das organizações fornecem aos gestores ferramentas para o reconhecimento. Então, às vezes, vocês vêm ali no meu direct, Lorena, eu não aguento, meu gestor não me reconhece, eu faço um trabalho legal, eu sou uma pessoa dedicada. Gente, os gestores não foram formados para ser gestores, porque não venham me dizer assim, não, mas ele fez administração, ou ele fez contabilidade. Faculdade não forma líderes. Líderes, quem forma é desenvolvedor de pessoas. Então, presta bem atenção nisso. Quando você reclama, você tem razão de reclamar, mas reclamar não resolve. Tem que se fazer alguma coisa. Lógico que quando o gestor é mais sábio, ele percebe que o reconhecimento é uma maneira não só dele obter uma equipe de sucesso, como ele manter a equipe fazendo sucesso. Mas isso, gente,
não é para todo mundo. Falamos agora um bocado sobre reconhecimento. E alguém deve estar aí: Lorena, eu queria saber agora qual é a diferença de reconhecimento e valorização. Vamos falar agora. A valorização é mais ampla. A pessoa pode ser reconhecida por um colega, porque ele é reconhecido como um ser humano, referindo-se à pessoa como ela é. Então é enxergar o valor, olha a valorização, o valor da pessoa como colega, o valor da pessoa como gestor, o valor da pessoa como funcionário. Ainda está confuso, vou explicar mais. Uma grande diferença é o motivo. O reconhecimento é de um trabalho feito, de um comportamento tomado. E a valorização é de uma essência. Olha, você é uma pessoa que é apaziguadora. Você é uma pessoa coerente. Então, é a pessoa como ela é. Normalmente, no reconhecimento, a gente vê resultados tangíveis. Foi a reunião que você conduziu, foi o relatório que você fez. Mas, quando é a valorização, o líder pode oferecer de uma forma assim, mas isso é petisco de mel, porque ela tá aqui enchendo meu saco, sabe? Ela acorda na hora da live para encher meu saco. E para ela não latir, eu boto os petisquinhos aqui perto. Seja bem-vinda, Isis. Então, assim, se o líder se concentrar apenas no reconhecimento, ele vai perder muitas oportunidades de valorizar as pessoas. Depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso. Então, como é que vocês valorizam as pessoas? Se não envolve o aspecto financeiro, como você pode valorizar as pessoas? E aí, assim, dentro ou fora do universo corporativo, tá? Ouvindo as pessoas. Esteja presente quando alguém for falar com você. Não fica assim no celular na mão. Tá, tô te ouvindo. Sim, como é que é? Tá certo. E aí você tá aqui. Oi? A pessoa não vai estar se sentindo valorizada. Então, valorizar as pessoas parte também do ouvir de forma empática. Ouvir com atenção. Doar o seu tempo para a pessoa. Olha que coisa legal. A ideia de você ouvir a pessoa de forma empática e com atenção é a doação do seu tempo para ela. Seja bem-vinda, Evânia. Outra maneira de você valorizar as pessoas é pergunte às pessoas como elas estão. Mas não pergunte às pessoas como elas estão, assim, oi, tudo bem? Pergunte com interesse genuíno em saber como é que ela está. Porque quanto mais você sabe como estão os seus colegas, a sua equipe, melhor vai ser para você lidar com as situações que vão aparecer. Não é fofoca. Se alguém está mais calado, por que a pessoa está mais calada? Você está bem? Quer conversar? Abra espaço para as pessoas. É uma forma de saber se elas estão bem e é uma forma de valorizar. Então, ouvir, tá? E também se interessar genuinamente por elas. Diga às pessoas o que você valoriza nelas. Então não deixe elas assim num limbo. O que eu estou sendo valorizado mesmo? Às vezes você pode chegar para um colega. Cara, obrigada. Olha, foi muito bom. Naquele dia que eu estava com meu filho no médico, doente, e você me deu essa ajuda. Então, diga para a pessoa, sendo você gestor, sendo você colega, o que é que você está vendo ali de qualidade. Que qualidade que ele tem? Pô, você é um colega muito bom. Eu precisei de ajuda e você me ajudou. Então, diga para a pessoa como foi, porque isso vai fortalecer laços de confiança. Minha gente, confiança é uma coisa tão rara que a gente precisa realmente valorizar. Então, eu posso valorizar as pessoas ouvindo, perguntando se elas estão bem e realmente tendo interesse.
sendo empático com as pessoas, dizendo às pessoas o que é que eu estou valorizando. E aí, eu também, para a valorização, tenho pesquisa, né? Porque a gente é bom trazer pesquisa para não dizer assim, é um achismo. Não. Uma pesquisa da Glassdoor revelou que 53% das pessoas ficariam mais tempo na empresa se sentissem valorizados pelos seus líderes. Então veja que a valorização tem a ver com o sentimento. Se você, primeiro, como profissional, precisa se valorizar, né? Não é lá, trabalho na empresa familiar, as pessoas me reconhecem, o que eu faço? Começa você se valorizando. Porque ninguém dá o que não tem. Então você quer que os outros valorizem você, mas você mesma não está se valorizando. Os resultados revelam que, pelo menos nos Estados Unidos, que essa pesquisa foi feita lá, a maioria dos líderes já entenderam a importância da valorização dentro do trabalho, do ambiente corporativo. Já que 68%, olha, quase 70% dos entrevistados dizem que se sentem valorizados. E a regra da valorização é diferente do reconhecimento. Lembra do reconhecimento que eu disse? Vocês precisam usar com moderação. A valorização não. Como você vai valorizar o que tem de humano, de qualidade nas pessoas? Aí isso você pode fazer de forma mais ampla, certo? Jussiara está dizendo aqui, veja a confiança como porta de entrada para muitos outros passos a serem dados. Com certeza, mas a confiança é uma congruência de muitas coisas, né? A gente tem que juntar muitas coisas e a partir dela as portas se abrem. Com certeza, né? A valorização beneficia tanto os negócios como o dia a dia das pessoas. Por quê? Porque é muito importante você se sentir... sabe aquela coisa assim, tipo... Você quer saber quanto você valoriza uma pessoa? Pense na sua vida sem essa pessoa. Pense na tua empresa sem essa pessoa. Pensa na tua equipe sem essa pessoa. Então, se você pensar na sua vida, na sua equipe, na sua empresa sem aquela pessoa, aí você vai realmente entender o quanto você está ou não valorizando essa pessoa. Seja como colega, seja como líder, seja como colaborador. O reconhecimento, ele tem que ser apropriado, ele tem que ser necessário e ele tem que ser conquistado. Gorete está colocando aqui uma dúvida. Posso pensar assim, reconheço as ações e valorizo as habilidades? Seria melhor assim, Gorete, eu reconheço as ações e habilidades e valorizo as pessoas. Tá? Por quê? Porque a valorização é das pessoas. É como você fez o que você fez. Para ficar mais claro, primeiro a pessoa tem que ter como a valorização é bem ampla, né? Ela pode ser dividida em situações. Primeiro, a autovalorização. O profissional reconhecer em si mesmo o seu valor. Então, você sabe qual é o seu valor? Como é que anda a sua autoestima perante o trabalho? Você pode estar com a autoestima ótima porque está magrinho, magrinha, porque isso, porque aquilo, mas no trabalho, como é que está a sua autoestima? Pois muitas vezes as pessoas são reconhecidas como um reconhecimento profissional, mas não se sentem valorizadas. É complexo, eu sei, são conceitos muito próximos. Por isso que eu trouxe os dois para clarear. Mas assim, poxa, o meu gestor diz assim, foi muito bom que você bateu a meta, foi muito bom que você bateu a meta, foi muito bom que você bateu a meta. Mas assim, em mim, o que ele vê de tão bom? Ou ele só vê bom bater meta? Veja, valorização tem a ver com a pessoa, não só com as metas batidas.
Isso é reconhecimento profissional. E nada acontece do acaso. Ninguém vai valorizar se você não se esforçar, se você não se interessar, se você não se dedicar, se você não demonstrar, nem que seja um interesse pelo seu trabalho. Não é sorte, eu sou valorizado porque eu tenho sorte e o outro não tem. Não, não é assim. Primeiro, normalmente, acontece o reconhecimento e depois a valorização. Mas não é uma regra. Isso aqui é o que é mais comum acontecer, tá? A valorização não exige hierarquia. Não tem que ser do gestor para você. Pode ser de um colega. E depende se as pessoas têm uma visão de futuro, de enxergar, poxa, e esse ponto nesta pessoa faz um diferencial no trabalho dela. E aí você olha, pessoa. Se eu perder esta pessoa, o mercado vai estar ganhando mais, muito, muito, muito. Então eu preciso segurar esta pessoa. É diferente eu dizer, eu preciso das competências técnicas deste profissional, tá? O reconhecimento muito mais do lado técnico. A valorização, tá? É muito, muito, muito mais do lado humano, comportamental. E aí, quando a gente, né? Eu tô vendo aqui já tem 1 hora. Quando a gente, chegando na verdade é 1 hora, usa os princípios, né? Tanto da valorização e do reconhecimento, quais são os benefícios? E aí eu vou estar lá depois voltar aquelas 2 perguntas para a gente ver se foram respondidas. Que eu comecei com 2, disse que tem mais 2. As equipes, quando são reconhecidas e valorizadas, as pessoas quando são reconhecidas e valorizadas, bem-vindo, Wesley, elas se sentem estimuladas a se automotivar. Lembre, eu não gosto da palavra motivação, eu gosto de usar o correto, automotivação. A gente estimula os outros para que eles se automotivem. Então, por exemplo, como é que eu posso fazer isso? Comemorando um resultado com a equipe, um resultado parcial. A gente tem um objetivo macro e a gente atingiu umas metas. Ao fazer esse reconhecimento, a comemoração dos resultados parciais, eu estimulo que as pessoas se automotivem. Olá, meu povo! Se automotivem para fazer um trabalho melhor. Uma equipe que sabe que o trabalho vai ser reconhecido, ela vai tender a se unir mais. União é uma coisa extremamente importante. E isso gera o quê? Mais produtividade. A automotivação leva a uma maior autoprodutividade. As pessoas começam a performar melhor, com mais qualidade, certo? E isso é muito importante, porque isso gera uma melhoria nos resultados. Então, assim, olha como a gente está crescendo nisso tudo. Com mais resultados. Como assim? Os gestores começam a usar melhor o potencial das pessoas. O reconhecimento profissional pode impactar positivamente no desempenho da organização como um todo. Lógico, porque melhora o resultado. E aí tem um outro porém. Tanto a estratégia de valorização como de reconhecimento, você vai ter uma retenção de talentos. E hoje a gente sabe que perder um talento não é uma coisa boa. Então, assim, quando as pessoas estão se sentindo valorizadas, elas sentem que há um senso de justiça naquela organização. E aí, elas não querem sair da organização porque elas se sentem mais satisfeitas. E se alguém está satisfeito, ela não vai olhar, buscar outras oportunidades. Então, é importante que a gente entenda tudo isso para que a gente... Agora eu vou voltar lá nas 2 perguntas para que a gente veja, as 4, na verdade, as 2 primeiras que a gente respondeu e das 2 últimas agora. Como é forte, como é importante, como é benéfico para organizações, para gestores e para os colaboradores, esta política de reconhecer e valorizar. Então, as 2 primeiras perguntas. Tenho trabalho em empresa familiar e não sou reconhecido o que faço.
Então a gente já deu orientação. Olhe para a organização se é uma cultura da organização de não reconhecer ou se o seu desempenho não está muito legal. Afinal, o que é ser reconhecido? Então, é ter o seu trabalho que já foi feito de forma muito boa, sendo validado, não é? Pela organização, principalmente para o seu gestor imediato ou o gestor do seu gestor, porque o gestor do gestor normalmente é a valorização que vem. Os pilares, a gente já respondeu, que era a terceira pergunta, o que fazer para ser reconhecido e valorizado e quais são os pilares. Então, para ser reconhecido e valorizado, a gente tem que ter realmente um bom desempenho, a gente tem que ter interesse pelo que a gente faz e a gente tem que ver se essa empresa tem uma cultura de reconhecimento, porque se não tiver, a gente tem que se preparar para ir para outra melhor. E dos dois, qual leva o colaborador a se sentir mais valorizado? Veja, se for uma questão técnica profissional, o reconhecimento, porque ele é mais objetivo. Mas dos dois, a valorização também é muito importante. Por isso que eu quero contar uma historinha bem rapidinha. Eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar da Oprah Winfrey. Aí quase que não sai. É uma apresentadora americana extremamente famosa e muito competente. Então, uma vez, ela deu um depoimento, uma entrevista, dizendo o seguinte: eu já entrevistei mendigos, presidentes, bancários, desempregados, eu já entrevistei serial killer, eu já entrevistei o presidente Bush, eu já entrevistei 35 mil pessoas na minha vida. E todas, absolutamente todas, ao final, fosse um presidente dos Estados Unidos, fosse o diretor de um banco, fosse um multimilionário ou fosse um mendigo, todos, ao final da entrevista, viravam para mim e perguntavam: foi bom? O que eu falei fez sentido? Você me escutou de verdade? Era a pergunta por trás disso aí. Você me viu de verdade? É o que fica nessas entrelinhas. Porque o que a gente quer? A gente quer que o outro nos ouça e que o outro nos veja. E nem sempre a gente consegue dizer isso para as pessoas. Aí a gente reclama, a gente faz cara feia, a gente se irrita. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Então, assim, o se irritar, o não falar para a pessoa o que a gente está precisando, seja ela um gestor ou não, muitas vezes vai deixar você muito mais triste, infeliz. Meu povo, me digam uma coisa. Vocês entenderam a diferença sutil entre reconhecimento e valorização? Ficou claro para vocês? Respondi as perguntas, porque a gente vai ter mais conteúdo sobre isso, mas eu não quero fazer uma live muito longa, já tem mais de 1 hora. E aí, foi bom para vocês? Contem para mim, antes de eu falar da frase da live. O que vocês gostaram, não gostaram, entenderam, não entenderam, querem perguntar alguma coisa? Este é o momento que eu estou aqui, é para isso mesmo. Vamos embora. Eu ri muito quando eu estava pensando na frase da live, dessa live. Veio umas ideias tão malucas, que uma da ideia que veio, eu até vou usar no meu camarim dos vinhos de amanhã. Olha, a Josiara colocou bastante esclarecedoras suas colocações. Que bom que ficou claro. Então, assim, a gente pode reconhecer e a gente pode valorizar. Reconhecer de vez em quando, valorizar sempre. Reconhecer pode ter
sobre alguma coisa pertinente do que a pessoa fez e foi legal, foi muito bem feito, foi diferencial, e a valorização é do ser humano. Vamos lá? Frase da live. Quem mais, minha gente? Só Jô que colocou. Tem alguém mais que quer colocar? Gostou, não gostou? Foi bom, não foi bom? Tem mais alguma dúvida? Tô dando aí um tempinho para vocês ainda. Porque a frase da live, ela é poderosa. Eu já disse uma no meio da live, que foi aquela: quer saber o valor de uma pessoa? Pense nela, pense na sua vida sem ela. E a outra frase para a gente fechar essa live com chave de ouro é: o verdadeiro valor de uma pessoa está nas atitudes gratuitas e não na conta bancária. Cadê o coração, minha gente? Ninguém vai mandar coração para mim hoje, não, Quero ver. Vamos lá, vou dizer de novo a frase para ver se vocês estão antenados. O verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela faz de graça. O valor das pessoas não está, olha quanto coração lindo aí, não está na conta bancária delas. Então, quando você for valorizar, valorize as pessoas. Olha aí, Ed falando, Gorete também falando, muito esclarecedor. Que bom, minha gente, que bom que foi muito bom para vocês, porque foi muito bom para mim também. Chegou tarde, Sônia, mas não tem problema não. Sônia, terça-feira, dia 7 de setembro, a live da independência, babado, confusão e gritaria. Esta live vai ser o pipoco. Então, 8 e 8, nosso horário mudou, não precisam que vocês mudem. Vocês estão aqui comigo e fiquem comigo. E não se esqueçam de, sempre que chegar, chamar os amiguinhos, chamar os coleguinhas que estão interessados em desenvolvimento, em resultados, né? Em ser reconhecidos e valorizados. Um beijo, boa noite. Vou deixar a live salva alguns dias, depois a gente sobe pro canal do YouTube. Aliás, minha gente, canal do YouTube, é só você botar lá, Lorena Bezerra, eu sou a primeira que apareço. Vamos me seguir que tem coisas diferentes no YouTube e no Insta. Beijo, boa noite, meus amores.